Logo no início do filme, vimos Chris se preparando para visitar a família de sua namorada pela primeira vez. Enquanto arruma as suas coisas antes da viagem, ele questiona se os pais dela sabem sobre a sua cor e ela garante que os pais delas não são racistas. No meio da viagem, eles atropelam um cervo. Enquanto Chris entra dentro da mata para verificar como está o animal, Rose parece não ligar tanto, enquanto o rapaz fica nitidamente abalado e pensativo após ver o animal agonizando. Logo mais, o policial chega ao local e Rose toma a frente, enquanto Chris fica parado meio aéreo. O oficial insiste em pegar a identidade dele, sendo repreendido pela garota, que ensinou a se tratar de preconceito racial, visto que o Chris nem ao menos estava dirigindo. E o policial acaba deixando passar. Chegando à casa dos pais de Rose, Chris é recebido de braços abertos. Fazendo um tour pela casa, o pai dela conta a ele sobre a família. A mãe é psiquiatra e ele neurocirurgião, e menciona que seu pai foi um atleta e que foi derrotado para Jesse Owens, um corredor negro, que provou que Hitler estava errado sobre a raça ariana. Ele então conhece a empregada que é negra e o zelador também é negro, e estranhamente o zelador não parece gostar muito do namorado. O pai diz que sabe o que parece, família branca e empregados negros. Mas o pai conta que está com eles há muito tempo, e agora eles são praticamente da família. Os sogros conhecem o rapaz e ficam sabendo que ele é órfão desde a morte de sua mãe, e que também tem o hábito de fumar, que percebem pelo nervosismo e não aprovam. Mas por sorte, a mãe é hipnotizadora e oferece para ajudá-lo a resistir, mas ele recusa. A empregada chega com um pouco de chá para eles, mas enquanto ela está servindo o copo dele, ela se espanta e ele percebe que ela parece um pouco desligada. Ela se desculpa e a Missy pede para ela ir descansar um pouco. O irmão da namorada chega e mais tarde no jantar descobrimos que ele gosta de beber e é um grande fã de artes marciais. À noite, Chris não consegue dormir e sai para fumar. Ele olha para o outro lado do quintal e vê alguém correndo em sua direção em alta velocidade. É o zelador. E ele está de um jeito muito estranho, e também a empregada que faz poses estranhas na janela. E o comportamento não é normal. E o cara entra e a sogra está esperando por ele. Ela o faz sentar para uma conversa, para falar dos seus hábitos de fumar. Ela quer usar a hipnose para ajudá-lo usando gatilhos como esta xícara de chá, para guiá-lo a um estado mais cooperativo. Ela pergunta sobre a mãe dele e ele se incomoda com o assunto, mas se abre. E ele fala que a mãe dele morreu em um acidente de carro quando ele era apenas uma criança, e ele não fez nada para ajudá-la. E ele começa a chorar, e há algo estranho na maneira que ela fica mexendo o chá. Então, ele percebe que não importa o quanto ele tente, ele não consegue mais se mover. Ele estava sob hipnose o tempo todo, agora com total controle sobre ele. Ela ordena que ele afunde no chão, e ele finalmente começa a cair em um vazio escuro, afundando ainda mais enquanto seu corpo físico está completamente paralisado. Na manhã seguinte, ele ainda está com a mesma roupa da noite anterior, e ele acorda sem saber se foi tudo um sonho. Percebe que seu telefone foi desconectado, o que é estranho porque ele tem certeza que conectou na noite anterior. Então ele avista o zelador do lado de fora e se apresenta. E o zelador se desculpa pelo comportamento bizarro da noite anterior e pergunta como foi sua sessão da hipnose, e ele começa a perceber que não foi só um sonho. Ele diz à namorada que sua mãe o hipnotizou e deve ter funcionado porque a ideia de querer fumar o faz vomitar, mas a parte assustadora é que ele não consegue se lembrar de nenhum detalhe. Então, carros de luxo começam a chegar e uns bandos de velhos brancos saem. É a festa anual da família. Ele anda por aí conversando com as pessoas e todos parecem ter um interesse especial por ele. Um cara se gaba por conhecer o Tiger. Outra mulher pergunta se ele é bom de cama. E esse cara descreve negro como se fosse moderno. É muito desconfortável. Decidindo se afastar dessa gente branca, ele encontra um convidado negro que tem lá. Virando, ele vê que tem algo de errado, pelo jeito que ele se veste, do jeito que ele fala, e está com uma mulher que é o dobro da idade dele. Quando o namorado volta para dentro de casa e sobe as escadas, todos os convidados param de falar e olham para cima e fica estranho. E fica ainda mais estranho quando ele descobre que seu telefone foi desconectado novamente.
Ele liga para o seu melhor amigo e conta todas as coisas estranhas que estão acontecendo. E ele imediatamente é avisado para sair. A empregada o interrompe pedindo desculpas por ter desconectado o telefone. E ele diz que não é grande coisa. E diz ter um desconforto com tantos brancos. Nisso ela começa a chorar e fala que é tratada como família. Isso é muito perturbador. Então ele desce e os convidados perguntam como é ser negro. O namorado não quer saber de nada disso e ele passa a pergunta para o outro convidado negro. Mas ele diz ao grupo que não tem queixas. O namorado sabe que tem algo muito errado com esse cara. Ele puxa o telefone para tirar uma foto, mas quando o flash dispara, o cara fica pálido e seu nariz começa a sangrar e ele grita com o Chris, implorando com que ele saia, enquanto ele é arrastado. Todo mundo fica sabendo que o cara teve uma convulsão provocada pelo flash da câmera. Mas depois de uma rápida sessão com a sogra, ele estava melhor. E Chris não acredita em nada disso e percebe que é hora de sair de lá. Longe do resto da festa, ele diz à namorada que o pai dela está mentindo sobre a convulsão e que quer ir embora. Ela concorda em ir com ele no dia seguinte. Enquanto isso, os convidados estão fazendo um leilão silencioso. Eles aumentam o lance um por um, e o cara cego vence. Mais tarde, Chris manda uma foto do cara negro para o amigo, que liga imediatamente e confirma que os dois os conhecem e que ele havia sido sequestrado. E o amigo diz que se ele ficar mais tempo, ele vai ser transformado em um escravo sexual. E então, a bateria do celular acaba. Chris está pronto para sair, então ele começa a arrumar as malas o mais rápido que pode. E verifica o armário para ter certeza que pegou tudo, e encontra uma caixa de fotos de namorados anteriores de sua namorada, e todos pretos. E as últimas fotos são as mais chocantes. Ela namorou o zelador e a empregada. Depois disso, ele tenta disfarçar que não viu as fotos, então ele apressa ela para ir embora. E ela disfarça que não encontrou as chaves. Ele desce e o irmão dela bloqueia a porta da frente, e o resto da família sai para bloquear as suas saídas. Em pânico, ele grita pelas chaves de novo, e ela revela que as tinha o tempo todo e não pode dar para ele. Sem outra opção, ele ataca o irmão, mas a mãe bate em sua xícara de chá e ele congela e cai no chão. E foi hipnotizado mais uma vez, caindo mais fundo no vazio e vendo eles carregarem para um porão. Então ele acorda amarrado em uma cadeira em frente a uma TV e passa um vídeo de um velho que explica que fará uma operação nele, que de alguma forma combinará sua genética com sua superioridade branca. Enquanto isso, seu amigo está tentando achá-lo. Suspeitando, ele faz algumas pesquisas sobre o convidado negro da festa e descobre que ele está desaparecido há 6 meses e faz um boletim de ocorrência, explicando que a família da namorada está sequestrando os negros e transformando-os em escravos sexuais, mas ninguém o levou a sério. Percebendo que ele não terá ajuda, ele liga para a namorada do Chris para descobrir se ela sabe de alguma coisa, e ela mente dizendo que seu namorado foi embora em um táxi há 2 dias. Ele pergunta que companhia de táxi o namorado escolheu, e ela não consegue dar nenhuma resposta clara. E ele percebe que ela está mentindo, e começa a gravar a ligação. Mas ela é esperta e acusa ele de ter uma queda por ela, e ele fica nervoso e desliga. Chris acorda de novo novamente e vê o cego na TV, que explica que seu cérebro será retirado e substituído pelo seu, e que Chris não terá controle e ele será apenas um passageiro flutuante em seu próprio corpo. E ele percebe que era por isso que todos os negros estavam agindo de uma forma estranha, e que na verdade são brancos invadindo seus corpos e controlando-os. A empregada é a avó e o zelador é o vô, e ele vai acabar como eles se não encontrar uma saída. Ele começa a traçar um plano de fuga, mas é apagado pela xícara de chá novamente. O pai começa a cirurgia e corta o couro cabeludo do cego, e o irmão de Rose entra na sala e o desamarra. Ele se distrai e Chris nocauteia ele. Chris ficou acordado o tempo todo com algodão nos ouvidos para bloquear o som e não ser hipnotizado. Ao perceber que algo estava errado, o pai entra no corredor e é entalado pelos chifres e morre brutalmente. E definitivamente ele mereceu. Determinado a sobreviver,
O namorado sobe as escadas e encontra seu telefone, mas dá de cara com a mãe. Os dois veem a xícara de chá sobre a mesa e ela corre para pegá-la, mas ele chega primeiro e a quebra. Ela pega o abridor de latas e o esfaqueia na mão, mas ele não recua e em vez disso ele usa para matá-la. Quando ele está saindo, ele toma um mata-leão do irmão da ex-namorada e ele quase desmaia, mas tem uma ideia brilhante. Ele abre a porta e quando o irmão fecha, ele esfaqueia a perna dele. Depois de derrubá-lo no chão e pisoteá-lo até a morte, ele pega a chave do carro e sai. E quase consegue escapar, mas atropela a empregada. Enquanto isso, a ex-namorada está procurando o próximo alvo. O barulho do impacto alerta que algo está errado. Ele pega a empregada, coloca no carro e sai. Ele está quase livre, só que a empregada acorda e o ataca, e eles batem numa árvore. Deixando a empregada morta, ele vê a ex com um rifle atirando nele, e ele sai mancando o mais rápido que pode. Mas o zelador corre mais rápido e imobiliza. Ele consegue pegar seu telefone e tira uma foto. O flash choca o zelador, e ele se levanta e pede o rifle a Rose. E ela entrega e ele atira na barriga dela. Em lágrimas, o homem carrega o rifle e leva até o queixo e puxa o gatilho. Mas a namorada ainda não morreu e tenta pegar o rifle. Mas ele pega primeiro e tenta estrangulá-la. Mas a polícia chega e provavelmente ele será preso porque tudo parece incriminá-lo. Mas por sorte era seu amigo com o carro da polícia. E eles vão junto embora, deixando a garota morrer sozinha no escuro.